Bom dia, pessoal! Hoje, sábado, dia 11 de março de 2023. Eu quero conversar com vocês neste vídeo sobre um ciclo de lunações que vai acontecer durante este ano todo e que vai ter um significado bastante próprio, porque pega o signo de Sagitário. Nós teremos 4 lunações em Sagitário, começando agora pelo dia 14 de março, quando nós teremos uma lua minguante neste signo. O que acontece é que existe um encadeamento de efeitos nestas lunações quando elas acontecem num signo. Então, tudo o que acontecer a partir dessa lunação, dessa lua minguante, que vai acontecer em Sagitário no dia 14 agora, vai ter repercussões na lua cheia, que vai acontecer no dia 4 de junho, na lua crescente, que serão duas, por incrível que pareça, no segundo semestre, uma no dia 24 de agosto e outra no dia 22 de setembro, na entrada da nossa primavera aqui, outono, lá no hemisfério norte. E depois teremos a lua nova em Sagitário também no dia 12 de dezembro. Então serão 5 lunações mexendo com o signo de Sagitário. E nós sabemos que Sagitário, em termos de astrologia mundial, está muito ligado às leis internacionais, está ligado a todo o aparato de dogmas, de crenças, de acordos, de leis mesmo, que envolve a relação entre as nações. Então nós teremos muita discussão a esse respeito durante o ano, até por conta das crises internacionais que nós estamos vivendo, mas principalmente Sagitário, cujo regente é Júpiter, rege as instituições religiosas, mais precisamente para nós que temos essa cultura eurocêntrica, o Vaticano. Evidentemente que existem as outras denominações religiosas que também entram dentro do significado de Sagitário e de Júpiter, então as religiões muçulmana, budista, enfim. Essas outras religiões que a gente não fala muito porque a gente fica preso aqui à questão eurocêntrica, à questão vaticana. Mas fato é que neste ano nós teremos o Vaticano como alvo de alguns acontecimentos importantes e que podem mudar o rumo da história ali na região e também na Igreja Católica. Então vamos prestar muita atenção, porque o Vaticano, a partir de agora, vai começar a apresentar sinais de uma finalização de um ciclo e de uma crise, vamos dizer assim, por conta dessas lunações. Serão 5 lunações do signo Sagitário. Repetindo para aquelas pessoas que não prestaram atenção ou não pegaram as datas. Dia 14 agora de março, lua minguante em Sagitário. Dia 4 de junho, lua cheia em Sagitário. Dia 24 de agosto e dia 22 de setembro, lua crescente em Sagitário. E dia 12 de dezembro, lua nova em Sagitário. Então, são muitas lunações sagitarianas, e como esta é a primeira e é uma lua minguante é um ciclo de finalizações, ela abre essa perspectiva de finalizações no Vaticano, tá? Então, acho que para bom entendedor, meia palavra basta. É um processo que nós vamos ter, não é uma coisa que acontece imediata, não é uma coisa que acontece no dia 14, tá? Mas ela abre indícios, sinais, falas, declarações, movimentos, notícias que vão criando uma espécie de um quebra-cabeças que vai se montando ao longo do ano, e cada uma dessas lunações vai colocando uma peça nesse quebra-cabeça até nós chegarmos lá no final do ano e vamos ter uma imagem completa de todo esse processo que as lunações vão fazer no signo de Sagitário. Repito, Sagitário tem a ver com as instituições religiosas, não somente com o Vaticano, tá? Que fique bem claro isso, mas o foco sempre é ali, porque é dali que saem as grandes mudanças e notícias e tudo mais, principalmente quando há a finalização de um papado, um novo conclave. Então isso movimenta, de uma certa forma, o mundo, até aqueles que não são católicos ou cristãos, né?
Mas também nós temos o núcleo das outras, né? Como o judaísmo, como os muçulmanos. Então nós podemos ter um acirramento dessa disputa que já existe ali no Oriente Médio, e pode ser que a coisa fique bem mais tensa esse ano, também envolvendo Israel e principalmente o seu adversário maior ali na região, que é o Irã, e nós podemos ver uma escalada complicada, inclusive com atentados de caráter religioso, seja a mesquitas, seja às sinagogas, tá? Então é um caldo complicado do campo religioso que nós vamos ver acontecer a partir agora dessa lua minguante do dia 14 de março. Além disso, o céu do momento dessa lua minguante é preocupante, porque vai se formar uma cruz T, né, que vai envolver o planeta Marte, que está quadrando Netuno. Então nós vamos ter ativação da quadratura Marte-Netuno, que eu já falei para vocês, que pode trazer aí subversões, sublevações, e pode trazer também problemas no mar, inclusive guerra no mar, afundamento de navio e coisas do tipo. Então toda essa parte, né, o oceano, a questão das leis internacionais, a questão das religiões, dos templos, isso vai estar em foco nesses próximos tempos por conta dessas lunações. Vamos dar uma olhada no mapa da lua minguante, que acontece agora dia 14 de março, para vocês terem uma ideia mais ou menos da encrenca que está se formando no céu. Acompanhe aqui comigo. Então aqui nós temos o momento da lua minguante no signo de Sagitário, e para nós aqui, no fuso horário do Brasil, fuso horário de Brasília, acontece às 23 horas e 8 minutos do dia 14 de março de 2023, da próxima terça-feira, tá? Quase que na virada da terça para a quarta-feira. Então a gente já pode esperar que a terça-feira vai ter movimentações atípicas na televisão, nas redes sociais, de alguns acontecimentos que podem eclodir aí. Qual é a encrenca que nós estamos vendo assim bastante forte? É essa cruz T, né, que forma esse triângulo aqui, porque tem um braço aqui, né? Por isso que a gente chama de cruz T. Entre a lua minguante em Sagitário, Marte do lado de lá, do lado oposto, né, em Gêmeos, e o Sol aqui em Peixes, fazendo conjunção com Netuno. Aliás, Netuno, regente de Peixes, também regente da cristandade. Por isso que talvez essa lua minguante venha trazer mais coisas relacionadas à igreja cristã e principalmente o Vaticano e as denominações também evangélicas, principalmente aqui no Brasil, né, já que o mapa está levantado também para o Brasil. Então nós temos essa energia entrando aqui e vai ser para nós aqui do Brasil, o ascendente vai ser Sagitário e essa lua minguante vai estar ascendendo, né? Então vai ter um foco principal no Brasil também. Nós já estamos vendo aí lideranças religiosas sendo atacadas por fascistas, né? Por extremistas. Isso já são prenúncios do que está por vir, tá? Então a gente já vê essas situações todas acontecendo, porque parece que fazer caridade hoje só vale a caridade de certos grupos, né? Mas outras caridades que incomodam, né? Porque expõem as mazelas da sociedade, expõem a exclusão do nosso sistema econômico, essas não pode, né? Então essas querem ser caladas e violentadas. Então a gente tem essa situação que vai se manifestar aqui. Só que, né, vamos dizer que coloca o Marte, né? Num momento que nós estamos aí com guerra, existe uma tensão muito grande entre a Polônia e Belarus. Isso pode complicar ainda mais o caldo no leste europeu, né? Então existe essa escalada da guerra que pode acontecer, mas principalmente quando a gente olha aqui a questão das dignidades e das debilidades, olhando mais pela questão da astrologia mais tradicional, o que a gente vê é que a Lua estando em Sagitário, né, e para nós aqui também com ascendente em Sagitário, isso dá dignidade para Júpiter, né? Afinal de contas, Júpiter ele é regente de Sagitário. Então a Lua estando no signo dele, existe aqui uma conexão entre esses dois planetas. Vamos dizer, embora a Lua não seja um planeta, é um luminar, né, mas
nós temos essa conexão, a Lua dá domicílio para Júpiter, então existe uma conexão positiva aqui nesse sentido entre os dois planetas, não que eles vão gerar efeitos positivos, tá, gente? É que a energia dos dois fortalece Júpiter, que é o regente das questões religiosas, tá? Então a Lua está dando domicílio, ela está dando ênfase, ela está dando foco para essa questão jupiteriana. Se não bastasse, o Sol estando em Peixes, Peixes também, Júpiter é corregente, tá? São os regentes de Peixes, Júpiter é o regente antigo e Netuno o regente moderno por conta depois da descoberta de Netuno no século XIX. Então, os dois regentes das religiões também vão estar dignificados aqui com a presença do Sol, tá? Isso em graus ainda marcianos, que dá exaltação para este Sol, né? Que cria uma energia forte para esse Sol de ênfase em conjunção com Netuno, tá? Então, essa é uma energia aqui bem forte, mexendo com os mares, mexendo com as religiões, mexendo com a fé, com a espiritualidade, com os líderes religiosos, tá? Só que, por outro lado, o que acontece é que a Lua, estando em Sagitário, ela dá exílio para Mercúrio, que também está aqui em Peixes, né? Então, ela enfraquece o planeta Mercúrio, vamos dizer assim. E Marte, por outro lado, ele dá domicílio para o Mercúrio, né? Então, ele cria uma energia positiva para ele. Então, aqui há uma guerra, né? Porque enquanto a Lua tira a força de Mercúrio, Marte dá força para Mercúrio. Então, Mercúrio vai encontrar força onde? Na agressão, né? Mercúrio é a voz, é a declaração, é a fala, né? Então, pode ser que através de um movimento bastante daninho, um movimento de declaração, de fala, de escrito, de notícias muito preocupantes, muito temerárias, muito assombrosas, que podem tomar conta do noticiário na próxima semana por conta dessa lunação aqui, né? Então isso traz um processo aí bastante complicado, né? E o próprio Mercúrio, estando aqui no signo de Peixes, também como sendo regente de Virgem, ele acaba ficando num exílio. Então Mercúrio está fraco, ele está enfraquecido pela Lua, enfraquecido pela sua própria posição, né? E ele vai buscar forças aonde? Onde ele encontra o seu domicílio, que é Marte. Então Marte será, vamos dizer assim, o procurador de Mercúrio para fazer as coisas. E Marte é o senhor da guerra, tá? Então acho que fica claro aí, né, que muito dos movimentos serão no sentido agressivo, principalmente daquilo que é informação, daquilo que é movimento. E muito cuidado com acidentes perigosos nos transportes, seja o veículo de transporte, seja o local de transporte, como pontes, estradas. Nós podemos ter situações muito perigosas aí acontecendo. Não vamos nos esquecer que Plutão está a 29 graus ainda de Capricórnio, num grau extremamente perigoso, e isso pode trazer ainda algum tipo de tragédia muito séria acontecendo aqui. Então, o mapa é perigoso, o mapa traz aqui um conteúdo explosivo, né? Porque Mercúrio é regente de Gêmeos, que é ar, Marte está no ar, e o ar pode pegar fogo também, não só o mar, né? Que está sendo aqui focado pela presença do Sol e de Netuno, mas também o ar pegando fogo, o ar explodindo, ou aeronaves, né? Tendo problemas aí. Então, é um quadro bastante difícil, um quadro bastante preocupante, é um momento tenso e é um momento que abre o ciclo de lunações que vai mexer com as questões internacionais e as questões religiosas ao longo do ano todinho. Este mapa que eu acabei de apresentar para vocês é uma pequena bomba, não é uma grande, mas é uma pequena bomba astrológica cujo time está tic-tac, tic-tac, está fazendo seu tic-tac para algo que vem acontecer. Nós sabemos que o mês de março é um mês de grandes ativações astrológicas. No dia 7 agora, Saturno entrou em Peixes e daqui a pouco ele já vai começar a fazer conjunção com uma estrela
importante aqui, nós vamos conversar sobre isso mais lá na frente. Plutão, entre 23 e 24, põe o pezinho em Aquário, né? E nós já falamos muito disso aqui, estou falando disso em lives, onde tenho aparecido para falar sobre essa entrada de Plutão, que não acontece, Plutão em Aquário, que não acontece desde o século XVIII. Então, há um quadro, há um cenário sendo montado, mas que não é uma coisa que vai fazer assim, agora, peguei, né? Ela tem um desenvolvimento ao longo do ano. Como eu falei para vocês aqui, nós temos essas datas dessas 5 lunações em Sagitário. O ano para os sagitarianos será um ano bastante movimentado, porque vocês vão ter 5 lunações. Normalmente são 4, tem uma a mais, né? Por que vai ter só uma a mais? Porque o que acontece no dia 24 de agosto é que a lua crescente acontece logo no comecinho, 1 grau de Sagitário. E aí o que acontece, como o mês, o Sol leva 30 dias, mas a Lua leva 28, às vezes 27 dias para dar a volta, então às vezes não acabou o mês ainda e vai ter uma outra lunação semelhante. Então o que vai acontecer? Você tem no dia 24 de agosto, a 1 grau de Sagitário, uma Lua crescente, e depois, no dia 22 de setembro, ainda faltando um mês, né, para acontecer a outra lunação, de novo uma lua crescente, só que é 29 graus de Sagitário, já na soleira da porta e num grau perigoso, que a gente sabe que o grau 29 é um grau perigoso. Muita coisa vai acontecer no campo das leis internacionais, das religiões, dos tribunais internacionais, e ao Brasil interessa muito essa questão, a gente sabe exatamente por quê, né? Então, muita coisa, prestem atenção nos indícios, nas pequenas notícias, às vezes notícias que aparecem assim em manchetes pequenas, menores no jornal, que não se dá destaque, mas são essas que vão evoluir em intensidade e vão se transformar em grandes manchetes depois no segundo semestre, tá? Preste atenção, quem acompanha aqui o meu canal, acompanha essas gotas que eu vou colocando de astrologia mundial e vai tecendo essa colcha de retalhos que a gente coloca aqui, vai ter esse panorama depois e vai entender, quando nós chegarmos lá no segundo semestre, do porquê dessas coisas todas que eu estou falando aqui, tá? Ainda temos um processo a caminhar. E isso mexe, evidentemente, com a coletividade, porque Júpiter é um planeta social, ele é regente de Sagitário, é ele que vai estar melhor dignificado, né, nessa composição astrológica que nós vimos. Então vai ser uma lunação essencialmente jupiteriana sagitariana. Então vai mexer tanto com o coletivo, com o social, e vai mexer com o indivíduo, onde? Nas suas crenças, né? Porque o Júpiter representa o conjunto de crenças das pessoas. E muitas vezes numa lua minguante, há necessidade de se minguar mesmo, né? De se desapegar, de se liberar, de se limpar de crenças equivocadas, crenças que muitas vezes nos paralisam ou nos colocam num lugar errado na vida. É um momento importante. Vamos aguardar a próxima semana, energia que vem aí para abrir processos muito intensos. Esse aqui é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.